desta vez está multiplicado por um t na frente, onde o t está indo para infinito. Este está indo para infinito e esta está indo para zero. Então, a priori, não dá simplesmente dizendo tem infinito para zero, se vai dar infinito, se vai dar zero, pode ser que dê algum valor, 1, 3, alguma coisa, né? Então, é uma indeterminação a priori. Mas é daquelas que vocês aprendem a lidar em cálculo 1. Tá? Então, se vocês calcularem o limite disto, quando t vai para o infinito, deixo isso proposto, porque é um cálculo que vocês devem saber fazer. Tá? Se esqueceram, me perguntam no horário de atendimento, mas deixo isso proposto. Isso tende a zero quando t vai para o infinito. Né? Ou seja, foi mais forte o efeito da função exponencial. Ela estava indo para zero, o t estava indo para infinito. Ao se juntarem os dois, se multiplicarem, deu como resposta algo que foi para zero. Ganhou o efeito desta função exponencial. Bom, então, esta função como um todo, o primeiro e o segundo termo, quando t vai para o infinito, um tempo longo, a função vai para zero. Então também acontece algo parecido que está aqui. Depois de um tempo longo, a gente não sabe que coisa acontece, se aqui há alguma oscilaçãozinha, essa parte não sabe, mas depois de um tempo longo vai para zero, ou seja, significa que o carrinho voltou, começou em x0, depois pode ter dado algumas oscilações, a gente não sabe, com esta informação só, mas o que a gente sabe é que depois de um tempo longo voltou para a posição x igual a zero e ficou parado aí. Depois de um tempo longo, pode ter um transiente que se chama, onde pode fazer algum movimento peculiar, mas depois chega ao x igual a zero, ponto de equilíbrio, e daí para frente ficou nessa posição. Né? Também, né? A gente não sabe se vai aparecer o mesmo gráfico que aqui, né? Para isso tem que fazer o estudo da curva e tenho que encontrar o valor dessas constantes, C1 e C2. Tá? Eu vou fazer isso na continuação. Né? Eu vou dar a resposta, né? É para demandar essas condições iniciais, né? Então, como que eu faço aqui? Utilizando as condições iniciais, então eu vou dar a resposta aqui para esticar, tá? Vai ver que C1 vai vir dado simplesmente por x0. E C2 vai vir dado por x0 vezes C sobre 2m, para ser substituído aí. Né? Então, olha, eu vou apagar aqui a equação diferencial, estou vendo que não estou utilizando ela. Tá? Vou apagar esse ponto daqui. Substituindo, né, essas expressões que se encontram utilizando as condições iniciais, então vai dar para colocar o x0 em evidência. Então vem que x de t igual x0 em evidência, que vai 1 mais este termo aqui, x0, não, o x0 já está, c sobre 2m t. E os dois estão multiplicando a exponencial de menos c sobre 2mt. Né? Vou confirmar aqui com minhas notas. É isso mesmo. Essa é a fórmula. E bom, esta fórmula é diferente daquela que estava anteriormente, porque tem sim duas exponenciais,
Desta vez as duas exponenciais possuem exatamente o mesmo expoente, mas uma vai multiplicada por uma constante e a outra está multiplicada por t, além de estar multiplicada por uma constante. Então, não é óbvio saber como que vai ser o gráfico, tá? Como fazer o gráfico? De novo, tomando a primeira derivada, estudando intervalos onde ela é negativa, onde é positiva, para saber intervalo de decrescimento, crescimento, onde a derivada for zero, se é um ponto de mínimo local, máximo local, e depois com segunda derivada, ver pontos de inflexão, etc. Né? Eu vou dar aqui a resposta. Olha, a resposta é que qualitativamente, né, o formato que apresenta a curva, qualitativamente, é o mesmo formato que obtivemos para o caso anterior. Né? O caso anterior em que isto daqui era maior do que zero. Ou seja, este formato. Né? Se eu colocar uma curva em cima da outra, não vão bater, né? Uma vai ficar um pouco mais para cá, mas apresenta esse formato que começa aqui com o máximo, começa sendo côncava e depois finaliza sendo convexa e vai para o infinito, e algum ponto que aqui não necessariamente é o mesmo antes, de fato, o ponto de inflexão aqui acontece em 2m sobre c, em outro ponto. Né? Mas qualitativamente acontece o mesmo que aconteceu no caso anterior, ou seja, o sistema de amortecimento, a gente segurou o carrinho, o afastou, colocamos numa posição x0, soltamos, ele começou a se aproximar da posição x igual a 0, mas fez isso no tempo, e depois de um tempo longo chegou aí e parou aí. Não deu uma passada e retornada, não fez isso. Né? Não dá uma volta. Não. Uma volta a gente teria dito que é ir e voltar. Não chega a isso. Dá um quarto de volta, né? De x0 vem só até x igual a 0 e aí para. É só isso. Então, qualitativamente, apesar de que não é a mesma condição, né, ainda se acaba refletindo esse comportamento onde prevalece, né, o amortecedor. Né, o efeito do amortecedor de brecar. Né? Aqui, nos dois casos, está brecando. Né? E não está permitindo que haja nenhuma oscilação. Um quarto de oscilação e parou por aí. E ficou parado. Né? Então é muito similar ao caso, ao primeiro caso, quando isto daqui era positivo. Né? Então, vamos agora para o terceiro caso. O terceiro caso é o caso em que o discriminante, o delta, é negativo. Então, quando o delta é negativo, as raízes são complexas conjugadas, né? A fórmula nesse caso seria R igual menos C sobre 2M, que era o primeiro termo que aparecia, e aqui vai um mais menos. Né? Leva um fator 1 sobre 2m aqui embaixo e aqui vem a raiz quadrada, né? Só que o argumento dessa raiz quadrada é algo que é negativo. Então a gente escreve isso como colocando um i aqui e colocando primeiro 4km menos c ao quadrado. Agora isto é positivo, mas já levei em conta isso colocando esse i. Então possui a forma alfa mais menos e beta, onde esse alfa é negativo. Né? Se vocês quiserem, coloquemos aqui, este seria o alfa, este daqui seria o beta. Onde tanto o alfa quanto o beta são positivos. Né? E são conhecidos em termos dos valores de C, da massa e da constante do amortecedor. Mas vejam que se agora isto virou algo negativo, esta segunda quantia, 4km, significa que cresceu o suficiente como para encarar o C ao quadrado e superar. Né? É como está dizendo que a constante K de rigidez da mola se tornou tão rígida para que seu efeito esteja presente e seja notável, seja notório aí, perante, em comparação ao efeito do amortecedor. Né? E isso virou negativo. Então, vamos ver o que acontece.
Bom, quando temos raízes complexas conjugadas, a gente sabe, né, que a solução x de t vai ser ter a exponencial aqui de menos alfa t vezes uma constante a cosseno de beta t mais uma constante b seno de beta t. E olha, ele tem o valor de alfa, que alfa é c sobre 2e, tá? Mas menos alfa é negativo, beta é positivo. Mas também aqui, né, antes de determinar o valor do a e do b a partir das condições iniciais, né, antes de se fazer isso, a gente também pode analisar o que acontece com esta função quando t vai para o infinito. Vejam que agora tem uma parte oscilante aqui, um seno e um cosseno, são funções que oscilam, né? Mas, na frente, em evidência, tudo isso tem esta exponencial com um expoente negativo. Então, quando t vai para o infinito, esta exponencial faz que este fator que está multiplicando esta chave zere. Então, também, depois de um tempo longo, né, o carrinho vai voltar para a posição de equilíbrio. Vai voltar sim para x igual a zero. Começou em x0 e vai voltar para x igual a zero. A diferença dos dois casos anteriores é que por causa da presença deste seno e deste cosseno, o carrinho vai realizar algumas oscilações, sim, né? Vai começar em x0, depois vai dar umas idas e voltas, mas cada vez com uma amplitude de oscilação menor, até que vai para zero. Né? Mas dá algumas voltas, então a gente vê que ele oscila um pouquinho, se lembra aí de que há uma mola aí presente. Mas no final, sempre, em todos os casos, né? Os três casos que a gente está vendo aqui, sempre no final da história prevalece o efeito do amortecedor. Qual é o efeito do amortecedor? Sugar toda a energia mecânica que a gente dá para o carrinho. Né? Tinha uma energia mecânica que vinha ou da velocidade que a gente dava inicialmente, ou também da mola que está aí presente. Né? Essa é uma energia em que é conservativa essa parte, né? Que se só tiver energia mecânica e energia cinética, né, há uma troca permanente entre uma e outra e se mantém a energia total, a energia mecânica do sistema. Tá? Só que quando tem amortecedor, um elemento dissipativo, que suga a energia. E eventualmente acaba sugando toda a energia, e por isso que sempre, né, independentemente do valor de K e de C, né, pode ser que demore mais tempo em sugar essa energia. Pode ser que isso aconteça. Neste caso daqui vai demorar mais tempo, mas vai chegar um momento em que vai sugar toda a energia e já não vai ter movimento do carrinho e vai estar na posição x igual a zero. Isso é o que acontece. Né? Encontremos o valor dessas constantes a e b. Vou simplesmente dar a resposta aqui também. Neste caso, x igual a zero, né? Avaliamos esta função se zero, fica uma condição aqui, que é x0, né? E depois a hora da derivada, aí fica um pouco mais chato, né? Porque a derivada de um produto aqui de funções se torna um tanto mais extenso. Mas olha, as expressões que se encontram para a e b não são chatas assim. Né? Então, usando as condições iniciais, aqui eu vou colocar, utilizando as condições iniciais, então, aqui não é C1, aqui é a constante A. Né? Vai dar que a constante A vale x0, sim, e a constante B vale x0 vezes alfa sobre beta. Tá? Faça-me esse cálculo aí. Repito que a primeira parte não é difícil, avaliar isto em t igual a 0, exponencial de 0 dá 1, a vezes cosseno de 0 dá 1, tem a, e aqui seno de 0 dá 0, então esta função avaliada em 0 dá a simplesmente. E a condição inicial é que isso deva coincidir com x0. Então pronto, daí apareceu a igual a x0 bastante rápido. A parte chata é a que vem depois de usar a condição inicial para a velocidade de x dt.
Então tem que obter a derivada aqui de dx dt, e aí tem que utilizar a regra derivada de um produto, vai crescer um pouco a expressão. Mas quando avaliar em zero, vão morrer um par de termos, o outro vai conhecer o valor da constante, etc. E daí vai chegar aqui o b, possui essa expressão simples também. Portanto, tá? Agora sim vou apagar este gráfico porque não vai ser este o gráfico deste caso. Como falei para vocês, vão haver algumas oscilações. A solução do PDI, então, vem dada x dt. Vai dar para colocar em evidência o x0 vezes exponencial de menos alfa t. Tá? O primeiro termo já foi colocado x0, vai um cosseno de beta t, e aqui vai um alfa sobre beta seno de beta t. Essa é a solução do PDI. Então, repito que o gráfico desta função não vai ser igual aos outros dois. Vai acontecer sim que um tempo suficientemente longo, esta exponencial vai para zero, tudo isso aqui morre, o carrinho vai estar parado. Mas o que acontece a partir do momento inicial, em que a função vale x0, até o momento final, em que vale zero, aqui vai ter mudanças. Não vai ser simplesmente um decaimento, mais simples como foi nos dois casos anteriores. Então, vou mencionar aqui um detalhe de como fazer um esboço desse gráfico, né? Também eu poderia falar para vocês aqui, olha, é cálculo 1, achar máximos, mínimos, intervalo de crescimento, intervalo de decrescimento, ponto de inflexão, etc., né? Com a primeira e a segunda derivada. Só que se a gente realmente arregaçar manga, né, e tentar encontrar os intervalos de máximos e de mínimos, ficam equações que não dá para serem resolvidas analiticamente, né? Se eu escrever a expressão daqui, tomar a derivada, tá, vai ser uma exponencial aqui com o termo com cosseno e com seno com outros termos, né? E se eu demandar, olha, isso aí, a derivada, quero ver onde é que isso vale zero. A parte da exponencial... não, eu acho que você pode encontrar os pontos de máximos e mínimos, sim. Você pode encontrar, sim. Vai ter outros fatores aqui, mas vai ser que onde a chave for zero, daí vai ter uma equação, né, para um tangente de beta t. Eu acho que vai ser possível encontrar os pontos de máximos e mínimos, sim. Tá? Mas há uma forma, então você pode sim. Tá? Mas há uma forma proveitosa que você pode fazer um esboço mais rápido que o que eu vou mencionar aqui. Tá? Você pode sim fazer o procedimento ensinado no cálculo 1, de estudar a derivada, encontrar máximos e mínimos, locais, etc. Tá? Então, qual é o procedimento? O procedimento para fazer um esboço dessa curva é o seguinte, é dar uma arrumadinha nela, um formato conveniente. Qual vai ser esse formato conveniente? Tá? Isto não é óbvio, tá? Isto vem da experiência. Tá? Tem a ver com um exercício que vai aparecer aí, acredito que na quinta lista, né? Por enquanto soltei só 4 listas, na quinta lista, uma coisa que se chama fórmula fase-amplitude. Ou não, está mais bem explicado aí nesse enunciado. O que a gente vai fazer? Tá, vou fazer algumas manipulações, depois vocês vão entender por quê. Primeiro aqui, por exemplo, este beta, vou tomar esse comum denominador de beta aqui, tá? Então vou escrever, vou apagar aqui. Vou escrever x de t igual x0 sobre beta, tá, vezes a exponencial de menos alfa t, abro chave,
Então, vai ficar multiplicando aqui. Beta, que multiplica cosseno de beta t, né? Mais alfa, que multiplica seno de beta t. Ou simplesmente tomar o comum denominador, que é beta. Tá? Até aí tudo bem. Tá? Mas aqui vai aparecer uma parte que parece mágica, mas é um motivo matemático, né? Que vai ser dividir e multiplicar por uma expressão bem concisa. Essa expressão vai ser x de t igual raiz quadrada de alfa quadrado mais beta quadrado, né? Parece bem mágico mesmo, né? Dividido por beta vezes x0 vezes a exponencial de menos alfa t, né? Parece que estou complicando a expressão mais do que ajudando, né? Então aqui vai aparecer o beta dividido por essa raiz quadrada. Vou colocar assim, ó. Vou colocar primeiro o cosseno de beta t vezes o beta dividido por esta raiz quadrada, né? Aqui mais o seno multiplicado por alfa dividido pela outra raiz quadrada. Encerro essa chave. Tá? Por que estou complicando as coisas desta maneira? Há um motivo sim. Né? Esta estrutura, cosseno de um argumento beta t, cosseno vezes alguma coisa, mais seno desse argumento vezes outra coisa, me faz lembrar dessa identidade trigonométrica cosseno de φ, cosseno de ômega, mais seno de φ, seno de ômega. Né? Vou colocar aqui cosseno de φ, vou colocar aqui cosseno, vou usar outra letra, tal, tá? Mais seno de φ, seno de tal. Me faz lembrar dessa expressão trigonométrica, cosseno, cosseno mais seno, seno. Isso é igual ao quê? A identidade trigonométrica diz que isso é igual a cosseno de φ menos tal. Então, isso que está aqui escrito, né, me faz muito pensar e suspeitar que eu poderia identificar esse primeiro termo com um cosseno de tal. Tá? Mas tenho que confirmar isto, tá? Vou colocar cosseno de tal, mas vou colocar um sinal de interrogação. E este outro, identificar ele como um seno de tal. Né? Se eu estiver autorizado a fazer essa identificação, se eu chamar o primeiro cosseno de tal e é consistente com identificar este segundo com seno de tal, então beleza, uso esta forma e eu vou afirmar que tudo isso que está na chave ficou sim uma coisa mais simples. Ficou cosseno de beta t menos tal, onde tal é o ângulo conhecido. Tá? Aí, digamos, estaria sendo justificando toda essa complicação, esses ajustes que eu fiz. E vai dar certo. Vamos lá. Então, deixa eu ver. Aqui já tem essa fórmula. Como que eu vejo que isso é possível? Eu faço um triângulo retângulo, né? Coloco aqui um ângulo que chamo de tal, né? Coloco aqui como catetos beta adjacente, cateto oposto alfa, né? E por Pitágoras, a hipotenusa desse triângulo retângulo é raiz quadrada de alfa quadrado mais beta quadrado. Então, desse triângulo retângulo que está aí, eu tiro quanto é o valor de cosseno de tal e seno de tal. Então, daqui vem que cosseno de tal é cateto adjacente beta dividido pela raiz quadrada. E o seno é cateto oposto
dividido pela raiz quadrada. Né? Essas expressões para cosseno e seno, que são exatamente essas expressões daí. Né? Então, é consistente sim. Se eu optar por chamar isso aqui de cosseno de tal, é consistente com que o outro termo seja identificado com seno de tal, sim. Né? Então, esse alfa e esse beta, lembrando que são números conhecidos, né? Em termos da constante K, da massa do carrinho, da constante C, são números conhecidos. Então, com eles, depois eu encontro esse tal. Então, portanto, repito, o que está aqui dentro desta chave vai ser reescrito como cosseno de beta t menos tal. Então, tudo isso, todo esse truquezinho, essa arrumação mágica que eu fiz, tá? Foi feita para poder chegar a esta abreviação, que ficou x de t igual a esta constante raiz de alfa ao quadrado mais beta ao quadrado sobre beta vezes x0 vezes exponencial de menos alfa t, né? E aqui, isto tudo dá cosseno de beta t menos tal. Ficou assim, então ficou de fato mais simples, ficou só um cosseno de beta t, somente com uma defasagem. Né? Então isso se chama fórmula fase-amplitude, tem uma amplitude aqui e uma fase, né? Mas eu tive que dar uma arrumada. Se eu não tivesse feito aquele truque de multiplicar por a raiz quadrada e dividir, como fiz aqui, né, eu só teria tido o beta e o alfa. E se eu tivesse tentado identificar este com cosseno de tal e este aqui com seno de tal, dá que isso não é verdade. Tá? Se eu construo o triângulo retângulo, dá que isso não é verdade. Com este truquezinho daqui, onde os catetos são beta e alfa, e há uma hipotenusa aqui que é raiz quadrada de alfa ao quadrado mais beta ao quadrado, aí é verdade. Né? Então, essa raiz quadrada, de onde eu tirei ela? Eu tirei, na verdade, do momento em que estudei a situação, colocando os catetos beta e alfa, e de ver que aparecia essa raiz quadrada. Foi daí que eu tirei ela e aqui a inseri de forma como mágica, mas foi por causa desta motivação. Bom, então esta é a solução escrita de uma forma mais elegante, né, na forma fase-amplitude, que chama, que vai aparecer no exercício da lista 5. Tá? E acontece então que fazer o esboço da função, da solução escrita neste formato resulta mais fácil de que fazer o esboço da função escrita neste formato que está aqui em cima, separando o seno do cosseno. Resulta mais fácil. Vou colocar isso na continuação. Então, como que a gente faz para fazer o esboço desse gráfico? Eixo T, eixo X, tá? A gente sabe que é um valor x0 de onde começa isto, tá? Mas a gente sabe que aqui tem um fator que é um pouco maior do que 1. Né? Essa raiz quadrada de alfa ao quadrado mais beta ao quadrado, se dividida por beta, dá um número que é um pouco maior do que 1. Né? Um pouco maior do que 1 multiplicando x0. Então vai dar um ponto que está por aqui. Aqui, ó. Aqui vou colocar esse. Que dá raiz quadrada, alfa quadrado mais beta ao quadrado, dividido por beta x0. Né? E analogamente essa distância que está lá, vou copiá-la aqui, ó, com sinal menos. Menos raiz quadrada de alfa ao quadrado mais beta ao quadrado sobre beta x0. Aqui, por aqui, tá? Então, por onde eu começo para fazer o esboço desta curva? Eu começo desconsiderando esta função cosseno que está aqui.
cosseno de beta t menos tal, com isso desconsiderando ela, tá? E só ficando com a primeira parte, que é esse fator aqui, vezes eta exponencial de menos alfa t, que decai, né? Então, essa curva que está ali, sem o cosseno de beta t, é uma exponencial que decai, que a gente conhece e que gruda rapidamente no eixo x, né? E começa a partir quando t igual a zero, o valor dela é essa raiz dividido por beta multiplicando x0, que é esse valor que eu coloquei aí em azul, né? Então é esta curva aqui, né? É uma curva assim. Como falei, é uma exponencial que rapidamente encosta no eixo t, né, e permanece depois constante. A gente já não consegue distinguir entre uma e outra, né? Se eu olhar com um microscópio, né, em cada ponto eu vou ver que não está em cima, que vai se aproximando mais. Mas cada vez, quando eu avançar aqui, tenho que aumentar mais e mais o zoom para ver que de fato não está em cima, né? Mas depois de alguns intervalos, utilizando uma caneta que é grossa, né, a coisa já fica em cima. Muito bem, essa é uma. Esse não é o gráfico da nossa curva, tá? Então vou colocar aqui em tracejado. Mas se tu vai me ajudar a fazer o gráfico da nossa curva, o esboço do gráfico da nossa curva. Continuar assim. Depois, com qual outro gráfico vou me ajudar? Com o mesmo que está aqui, com um sinal menos. Por quê? Né? Porque quando eu faço o gráfico da função cosseno, sozinha, cosseno, eu sei que ela começa em cosseno, por exemplo, cosseno de x. Quando x igual a zero, começa lá em 1. E depois começa a decrescer, oscila, chega a menos 1, oscila, chega a mais 1. Então, uma curva que oscila entre menos 1 e mais 1, se for somente cosseno. Então, coloco essas duas curvas como para estabelecer limites entre os quais a curva cosseno passeia. Encosta de vez em quando um, encosta de vez em quando no outro e acompanha elas, né? Neste caso, a curva que a nossa solução do PVI vai acompanhar é a curva que está com esta exponencial, com sinal mais, né? Às vezes com mais 1 e às vezes com menos. Esta é a versão quando tem um sinal mais. Quando tem um sinal menos, faço essa curva com um sinal menos, que é essa que está aqui e reflete aqui embaixo, né? Então, vai começar por aqui. Então, também vou tentar assim ser... Isto deveria ser como um espelho, tá? Então, deveria se ver aqui... a mesma curva refletida como um espelho com relação ao eixo horizontal. Aqui está zero. Então, a curva do nosso interesse, que é esta curva completa, é uma curva que vai passear entre uma e a outra. E começa aqui num ponto de máximo, aqui em x0. Então vai fazer alguma coisa assim, aqui vem, depois ali continua, depois continua, até que eventualmente fica ali, né? Que tão rápido essas curvas em azul grudam no eixo horizontal depende do valor específico que possua este alfa, que é C sobre 2m, né? Se C sobre 2m for um número grande, por exemplo 10, isso rapidamente vai grudar. Se for um número pequeno, 1/100, então isso vai ser mais lento, vai decair muito mais para cá, né? Vai decair muito mais para cá, e vai dar para perceber mais oscilações, né? Do jeito que eu representei aqui, este é o movimento, está descrevendo o movimento do carrinho. E vejam que começou em x0,
passa pelo ponto de equilíbrio x igual a zero, se recolhe um pouco e depois volta, né? Então começa a oscilar sim, só que são oscilações com uma amplitude cada vez menor. Então o carrinho estava em x0, começou a se recolher, não chegou a se contrair em x0, do lado esquerdo foi uma quantia menor, uma quantidade menor, e voltou aqui. Então, neste gráfico, pelo menos, aqui deu uma oscilação, aqui deu uma outra, como muito a gente diria que deu 3 oscilações, né? Veio, voltou e parou aí, né? No final, sempre o carrinho vai estar parado, em qualquer dos 3 casos que a gente analisou aqui, porque o amortecedor é uma força dissipativa, então suga toda a energia no final e o carrinho no final vai ficar parado, né? O que distingue entre uma e outra é que em alguns casos dá para perceber o efeito da mola que está aí, neste caso a mola que está fazendo vibrar isto, né? Outros casos é menos visível a presença da mola, não que não esteja, está presente, mas não dá para perceber aquele comportamento oscilatório, e dá para perceber somente aquela coisa de que começou a cair em uma posição e parou em outra, que é o que a gente viu quando tinha um amortecedor sozinho, né? Então, apareceram aqui 3 casos, né? Lá em física vocês dão nomes para esses casos. O primeiro caso, né? Quando o delta era positivo, né? É o que se chama um sistema. Então coloquemos aqui quando c ao quadrado menos 4km é estritamente maior que zero. O primeiro dos 3 casos é um sistema sobreamortecido. Já diz sobreamortecido, né? Como dizendo que o amortecedor está tendo uma maior influência. C ao quadrado se faz notar mais do que K ali. O caso em que tu for zero, em que ainda tem esse comportamento de que o carrinho vai, começa em x0 e volta só para zero sem dar nenhuma oscilação, ainda esse também recebe um nome, né? Igual a zero, se chama sistema criticamente amortecido. E o último de todos, este que está aqui, né? 1, 2, 3. O caso em que c ao quadrado menos 4km, o delta, o discriminante é negativo, chama um sistema subamortecido. Subamortecido. Mudando a entender que o amortecedor não está tendo um efeito tão intenso quanto no primeiro, né? Que o amortecedor, digamos, permite que seja visível a presença da mola, porque aparecem algumas oscilações. Em estrito rigor, são infinitas oscilações. Aqui continuam oscilações, mas a amplitude de cada uma já é quase imperceptível. Assim, no experimento mesmo a gente vai ver 2, 3 oscilações e vai parar por aí. Se a constante de amortecimento for mais fraquinha, vai dar chance de que se vejam outras poucas oscilações, né? Então, muito bem, pessoal, eu quis deixar essas 2 aulas para ver estes exemplos de sistema massa-mola, massa-amortecedor, sistema de amortecimento, né, como exemplos concretos de EDOs lineares homogêneas de coeficientes constantes, uma situação bem aplicada, né? Então, há exemplos bem aplicados. Outros exemplos são o que acontece nos circuitos, né? LRC, né? Uma malha aí com diferentes dispositivos, como varia a corrente em algum lugar do circuito, etc. São equações diferenciais que caem num desses 3 casos também. Então também aparecem este tipo de soluções. Por dar outros exemplos. Há outros muitos exemplos, tá?
Então, exemplos em que as EDOs que a gente está interessado em resolver são lineares, homogêneas e de coeficientes constantes, que quando são constantes conhecemos toda a teoria como resolver totalmente. Então, é um caso particular, sim, muito importante. Né? Tem exercícios disso na lista, vejam esses exercícios, façam esses exercícios. Né? A partir da aula que vem, tudo que a gente viu até agora foi com EDOs lineares homogêneas de segunda ordem. Então vou partir agora para estudar a generalização desses resultados para a ordem 3 e ordem superior. Né?